Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Estou chegando aqui na casa Mestre Cobrinha Mansa, meu ídolo desde garoto e, para mim, um dos que possui a ginga mais raiz do mundo. Vem comigo. Eu estou aqui de frente com o Mestre Cobrinha Mansa, um mestre que defende a capoeira Angola, um praticante da capoeira Angola, mas é um representante da capoeira no mundo, um doutor, né? Não só na capoeiragem, mas de formação acadêmica, um representante da nossa cultura e, particularmente, meu ídolo. Quero que você saiba disso, meu irmão. Você é meu ídolo da capoeira. Obrigado. Para mim, é a mesma coisa que eu estivesse entrevistando o Zico, Romário, apesar de ser botafoguense, né? mas é isso. Mas eu sou Romário, por exemplo. É isso. Então, mestre, para mim é uma honra. Obrigado. E como é que começa essa história de Sinésio e a capoeira? Olha, eu nasci, Sinésio Feliciano Peçanha, nasci no dia 19 de maio de 1960, né? Aqui na cidade de Duque de Caxias, né? E eu vou me iniciar, né, na capoeira aos 12 anos. Eu gosto de registrar que eu sou filho de mãe solteira, né? Eu começo a trabalhar com 6 anos de idade, né? Quando eu olho, eu não era para estar fazendo parte, hoje em dia, do lugar onde eu estou, né, como um homem preto, mas eu, nas estatísticas da sociedade, já era para me ter sido eliminado, né? Então eu vejo assim que a capoeira, de uma certa forma, me levou para um outro lado, né? Então eu faço parte do grupo da Roda de Caxias, né? A gente iniciou aquela roda ali no Santo Antônio, eu, Russo, Rogério, Peixe, né, que já se foi, Mestre Jurandir, né, Angolinha, teve uma turma, né, e a gente se inicia ali. Mas teve uma pessoa que foi muito importante na minha trajetória, logo no início, que foi o Mestre Josias da Silva, né? O Mestre Josias da Silva, ele me acolheu, né? Eu não tinha dinheiro para pagar a capoeira na época, e fui lá na academia, comecei a treinar, e ele falou, olha, então você vai limpar aqui e pode treinar gratuitamente. E aí o mestre Jurandir, né, hoje, e o meu irmão de mola, a gente começou a treinar. Mas eu sempre fui uma pessoa que estava, como eu falo, eu estava sempre gingando na linha da calunga, né? Eu estava em vários locais, então, ao mesmo tempo que eu estava na academia, eu também estava jogando capoeira na rua, ia para a Festa da Penha, ia ali para o Bom Sucesso, né? Zé Pedro? Zé Pedro, frequentou? né? Pô, eu gosto de dizer assim, frequentei não, estava lá. Porque a gente que era criança naquela época, a gente ficava lá esperando uma oportunidadezinha, assim, ou no começo, ou no final, algum mestre vinha, chamava a gente, 14, 15 anos, então assim, não tinha tanta oportunidade, né? Então assim, mas, pô, vi mestre Moraes jogando, Zé Pedro jogando, o Corvão, mestre Celso, né? Poxa, muita gente lá, né? Então assim, e frequentava também a roda da Quinta da Boa Vista. Roda perigosa. E ali, depois ali, São Cristóvão, onde o mestre Lua, né, fazia uma roda lá, eu frequentei. Então, no pavilhão, né? No pavilhão. Na época, o que acontecia é que a gente ficava ali, na Quinta da Boa Vista, depois saía, ia andando ali e começava lá a Feira dos Paraíba. Sim, né? Sim. E a feira é boa, agora está tudo gourmetizado, né? Não, mas naquela época era no chão mesmo, a roda era no chão. Então, assim, a minha iniciação da capoeira, ela vai por esse caminho, né? Eu vou conhecer o mestre Moraes depois, ele dava aula em Nova Iguaçu, mas ele frequentava sempre a roda lá do mestre Josias, e quando eu começo a ver o jogo dele, eu fico impressionado. Todo mundo fica. Naquela época, né, poxa, ele fazia coisas que eram incríveis, né? E aí eu vi aquele jogo, comecei a frequentar lá, Nova Iguaçu, mas não tinha grana para ficar indo sempre, né? Depois eu fui lá para o Gurilândia, fiquei lá um tempo. Botafogo. Depois ele foi dar aula lá no Parque Lage, aí eu fui lá algumas vezes também. E, rapaz, a minha vida deu uma guinada. Eu
fui para Belo Horizonte. Mas deixa eu fazer uma pergunta, voltar aqui. O seu primeiro mestre foi Josias? Meu primeiro mestre foi Josias da Que Silva. bacana. Junto com o Raimundo, né? Sim, Mestre Raimundo, na época ele não era mestre ainda, ele era professor. Sim. Aí você conheceu o mestre Moraes, Conheci o mestre naquele Moraes movimento ali. Comecei e aí, inclusive as pessoas falavam, né, que eu tinha uma facilidade muito grande de pegar a movimentação do mestre Moraes, né? Eu via ele fazer uma coisa, eu ficava olhando na roda e no outro dia eu já estava fazendo. Nessa época dessa capoeira que você começa com o Josias e depois vai entrar em contato com o Moraes, me cite alguns capoeiristas que você fala, nossa, esses caras me influenciaram, eu me lembro até hoje, se eu fechar os olhos eu me lembro desses caras jogando. Rapaz, sim, um deles é aquele mestre, rapaz, eu tenho que lembrar o nome dele agora, que ele foi o primeiro mestre, inclusive, do Célio, ele tá vivo até agora. Poeira, cara. Sabe, eu tinha uma fascinação pelo jogo do Poeira, sabe, e o Corvão, cara, eu achava a elegância, né, eu era menino, né, cara, um cara grandão. A melô de frente dele era um floreio, né? Entendeu? Então, assim, tinha essas pessoas, assim, né, que realmente me chamava a atenção, né? E tinha um mestre que eu gostava muito de ver ele jogando, mas ele não, infelizmente, assim, não, que era o mestre Canelinha. Sim. Entendeu? O mestre Canelinha tinha um jogo muito bonito, né? E assim, mas depois não teve esse destaque, assim, Sim. né? Mas na época... Então, assim, esse mestre, claro, teve uma influência grande, né? De ver ele jogando. Mas fora disso, assim, na Quinta da Boa Vista tinha muita gente boa de capoeira. Tinha um cara lá chamado King, sabe? Um negão que jogava muito bem. É do Jacarezinho ele? Outro cara que influenciou, não posso esquecer, o mestre Dentinho, pô. Dentinho. Sabe, o Dentinho, ele frequentava a roda sempre lá de Caxias, né? Ele estava sempre lá. Inclusive, ele vai influenciar outras pessoas muito mais do que eu, que influenciou o Russo, o próprio Rogério, o P, entendeu? Porque eu estava mais ligado com Josias, então assim, mas claro que me influenciou, poxa, Perfeito. Eu acho que é inegável a gente falar de que o contato com outros capoeiristas que tem um nível de capoeira assim, bom, sim, é que a gente não vai se influenciar. E quando você viu o Moraes, o que é que foi? Foi igual aquele flautista de atrás e... Mas eu acho que não foi só eu, cara, eu acho que ele, um cara de ratinho, arrebatou assim, uma né? turma, né? E eu acho que ele tinha um carisma assim, muito grande, né? O jogo dele realmente fascinava. E aí, como eu falei, eu não precisava treinar com ele, tá? Assim, eu ficava observando, ia lá, observava a aula e tal. Então eu fui absorvendo, né? Então eu fui realmente treinar com o mestre Moraes quando eu vou para a Bahia. Aí você, aqui no Rio de Janeiro, larga tudo e vai atrás dele. Rapaz, como é que você foi? Como é que você chega na Bahia? Rapaz, tem uma parte, assim, às vezes, que a gente coloca na nossa vida que a gente não tem muita explicação, é meio mística, né? O que aconteceu foi o seguinte, eu estava com uma menina, a gente foi para Leopoldina, aí no meio do caminho acontece algumas coisas, a gente se separa. Eu, nessa época, eu tenho uma parte da minha vida que algumas pessoas lembram, outros nem sabem. Eu trabalhava na rua, eu pulava no meio de árvore de faca, fazendo aquele show de faca. É igual o Mestre King, meu irmão o Mestre King também. Mas então, eu fui o primeiro cara brasileiro a pular no arco de faca. Mas tu pulava no arco de faca? Pulava. Porque até hoje, usou até hoje o King. Eu falo, tu não pulava, homem é muito mas largo. Eu pulava, ele fala não, que eu pulava. Tenho filmes, fotos. O Lacraia eu vi pular. Entendeu? Então, assim, mas eu fui o primeiro aqui no Brasil. Quem inventou isso foi um cara chamado Braulio, era um colombiano, que ele vinha uma vez por ano no Brasil, lá na Praça da Sé. Eu viajei para São Paulo. Eu andava junto com um cara que se chamava Tigre. Ele fazia show ali na praça, e ali na Carioca, né, ali em frente à Assembleia. Antes do Lencinho? Muito antes. Ele foi um dos primeiros, cara. Ele assim, o Tigre é um dos primeiros. Todo mundo veio depois dele. Essa questão de acrobacia,
todo mundo veio depois dele, inclusive ele vai se juntar com a gente de Caxias, ele vai formar um grupo chamado Grupo Feitiço. E aí era eu, Rogério, Russo, Peixe, né, Mestre Jurandir, a gente viajou aí pra cidade, viajamos pra Minas, sabe assim, era uma coisa meio Só doida. faz show na rua. Fazia um show na rua. E aí, o que aconteceu? Eu já pulava no meio desse aro de faca, que eu aprendi fazendo lá, vendo o cara fazer. Eu falei, cara, isso dá pra me fazer. Aí botei as facas, só as pontinhas assim, pulei, consegui, falei, pô. E aí, pum, e aí já fui pra rua, o mestre Rogério até a primeira vez, ele que tava, então era um tripé, né? Rogério pulava? Rogério lá. Não, Rogério não pulava não. Aí eu falei assim, Rogério, segura essa zorra aí, viu, cara? Que eu vou pular a primeira vez. Aí ele, porra, eu falei, não, segura, porque qualquer coisa você puxa. E pulei, aí pronto, a partir daí comecei a fazer show na rua. Você me fez lembrar uma coisa muito bacana. Não sei se tu vai lembrar. Eu era office boy, né? Trabalhava de office boy, aí ficava no Largo da Carioca vendo show. Aí tinha o Meia-Noite, tinha o King, tinha o Lacraia, tinha aquela turma toda. Uma vez você chegou de viagem com uma bolsa tiracolo de couro, eu lembro até hoje. Você deixou a bolsa e foi jogar com o lencinho. Você lembra disso? Eu sabia, já sei a história toda. Tu lembra disso? Lembro. Quase, se eu contar, as pessoas não vão acreditar. Eu fingi que foi dar uma cabeçada nele, ele achou que tinha uma cabeçada, e aí depois que ele brigar comigo, o pessoal falou que eu voltei com a navalha. Não falou nada, você falou a navalha no pescoço dele. Eu vi, meu irmão. Eu vi. Ninguém me contou, eu vi. Eu tava lá, eu era office boy do Jornal do Brasil, eu tava vendo. O lencinho te jogou em tudo quanto é. E você caía igual o gato, não botava a bunda no chão. Eu aprendi com o mestre Celso que o capoeirista não pode botar a bunda no chão. Então ele te jogava e você igual um gato, igual um gato, igual um gato. Daqui a pouco, navalha. Tu passou fechado e abriu. Eu falei, cara, e ele ficou. Ô meu pai, vou apresentar aqui o Covinho. Tu lembra disso, irmão? Eu lembro, mas eu, na verdade, cara, é uma coisa. Arrepiado, rapaziada. Não, mas é porque assim, tem esse lado, né? Tem o meu lado. Eu tinha acabado de chegar, né, cara? Aí, chegou de viagem, tá cansado, irmão. Aí eu fui jogar com o lencinho. Aí o lencinho começou a jogar comigo como se nem me conhecesse, entendeu? Assim, eu vi tudo. Aí eu tava te considerando, assim, isso, aí eu fiquei assim, tipo, aí eu fiquei puto, aí eu saí. Só que quando eu saí, eu falei, não, é sacanagem, eu sou daqui do Rio, pô. Aí voltei, aí quando eu voltei, a galera falou, e aí eu falei, não, agora a gente vai jogar. Aí foi esse lance que aconteceu. Mas fantástico. Tu passou a navalha fechada e tava em cima. Olha, com todo respeito, o lencinho ficou assim, ó, estupefato. Aí depois, porque ele é artista. Meu pai, apresentar aqui, ó, não sei o quê. Rapidinho a gente reconheceu, né? Olha, aí todo mundo, aí depois eu falei, não, Cobrinha, mas sabe como é que é, né? Aí eu falei, tudo bem. Aí eu falei, legal, cara. Mas que eu fiquei, eu tô dizendo assim agora, né? Mas eu fiquei chateado, cara. Pô, digo, o cara não tá me considerando, cara. Pô, qual que é, cara? Eu sou amigo dele. O que tu fez foi mágico. Agora entrou, pelo menos, entrou pra as narrativas míticas do Rio de Janeiro. Sim, cara, quando o pessoal fala, eu digo, já veio lá a história. Eu tava lá, velho. Era molequinho. Lembra da pomada do peixe elétrico? Sim, pô. É isso. Aí o King, meu irmãozão, meu parceiro, aí eu falo, que eu brinco com ele que não pulou da faca e tal, mas deve ter pulado, porque ele era um artista. Mas o que acontece? Ali, vários daqueles capoeiras foram pro mundo. Sim. O King, você, pô, tinha Meia-Noite, aí tinha ali tinha, apesar de fazer show, era roda. Sim, uma roda, mas roda. Porque, na verdade, o pessoal, todo mundo era capoeirista, né? Não era essa coisa de não era show. Exato. Era capoeirista, entendeu? Então, assim, aí eu vou cair lá em Belo Horizonte, cara. Eu tava em Leopoldina, aí briguei com a companheira, aí eu cheguei na rodoviária e falei assim, o próximo ônibus vai pra onde? Aí o cara falou, tem um ônibus daqui 1 hora pra Belo Horizonte. Eu falei, me deu uma passagem. Se tivesse um ônibus pra China, eu pegava, porque eu só queria ir embora. Brigou com a mina, né? Aí levei só o meu arco, né? E caí em Belo Horizonte na rodoviária, fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer da vida? Eu não conhecia ninguém em Belo Horizonte, nada. Aí, rapaz, de manhã cedo, eu fiquei olhando assim,
Aí umas 9 horas assim, chegou um pessoal que trabalhava na rua, a galera que vendia flor do Amazonas. Sim, sim. Aí eu falei, bom, aí eu falei com o cara, eu falei, pô, rapaz, eu trabalho na rua também e eu faço show e tal, eu posso abrir a roda pra você e tal. Ele falou, aí pronto, comecei ali, aí o cara já repartiu uma grana e tal, arrumou uma pensão pra mim. E aí lá em Belo Horizonte eu conheço o Mestre Dunga. Sim. Outra lenda. Aí e aí tem outra história da minha vida, é muita história, né? Porque lá em Belo Horizonte, quando eu cheguei, eu não conhecia, né, cara? Aí fui jogar capoeira, o cara, pai, e ele pra cima, meu pai. E na época, eu não sei, eu era muito bom do relógio, né, cara? Ainda é, né? Pô, 50 anos de relógio. Aí, cara, ele jogando assim, eu subi no S dobrado assim, desci no relógio. E ele, que isso? Aí ficou meu amigo. Aí pronto, aí fiquei em Belo Horizonte um tempo. E aí tem uma passagem na minha vida que é essa coisa, né? Eu fui militar lá. Né? É? Foi soldado? Qual força? Eu fui da polícia militar mesmo, né? Fiquei lá. E depois... Mas o Moraes também foi? Foi, Moraes foi. Faixinha foi? Aí o que aconteceu? Aí fui mal entendido lá, né? O pessoal achou que eu tinha ligações comunistas e tal. Mas de qualquer jeito, passou. Rapaz, vou te falar, eu sou sobrinho neto de Gregório Bezerra, um dos maiores comunistas do Brasil. Então teve muita gente que era militar e depois... Só porque tinha um pensamento diferenciado e eles eram saídos, né? Você não tem que estar aqui. Mas é porque o Brasil também, se eu ver 80, o Brasil estava entrando naquele período. Da ditadura. Né? Não, estava saindo da ditadura da anistia. E estava entrando na questão da anistia, das diretas já. Foi, então, Figueiredo assim, anistia, e aí a questão militar ainda não estava bem resolvida, né? Porque tinha um pessoal já querendo uma renovação. Até hoje não está bem resolvida, né? Quanto mais em década de 1980. Então, assim, e tinha um pessoal ainda casca grossa ainda, né? Então, assim, aí nessa época eu namorava uma menina, né? Que foi minha companheira depois de muito tempo. E ela me deu muitos livros, assim, né, do Che Guevara, do Marx, né, ela era super envolvida, ela era da Jockey. Aí, poxa, e aí os caras confundiram tudo. E eu não era envolvido com nada, não. Claro, eu era do movimento negro, eu era do MNU, né, eu fazia parte do MNU lá em Belo Horizonte. Desde aquela época, já um dos primeiros, né? O MNU lá era muito forte, aí eu fazia parte lá. E nessa questão, lá em Belo Horizonte, eu acabei me envolvendo com a coisa da dança lá com a Marlene Silva. A Marlene Silva era uma pioneira da dança lá em Belo Horizonte, né? Ela foi uma pioneira. E aí ela resolveu fazer um espetáculo no Teatro Municipal, cara. Nunca tinha um espetáculo sobre a cultura negra. Ela resolveu que ia colocar lá. E ela fez um espetáculo muito lindo. Durante esse espetáculo, ela tinha uma mãe Oneida, né, que era uma mãe de santo e tal, e a mãe de santo lá, e aí eu tô lá fazendo, a mãe de santo olha para mim e fala assim, oi, quando terminar, eu quero falar com você. Eu falei, tá legal. Aí terminou, ela falou, eu sou do Rio e tal, tô aqui e tal, não sei o que. Ela olhou para mim e falou assim, amanhã você vai lá em casa, eu quero falar com você. Aí eu falei, pô, no axé dela? No axé dela, na casa dele. Aí eu falei com Marlene e tal, aí fui lá. E ela desceu comigo, e tinha um lugarzinho assim, né, com a mesinha lá, sentou. Olha, você vai andar o mundo inteiro. Vai conhecer muita gente. Aí, tá. Só cuidado com o rabo de saia, viu? Eu falei, poxa, legal. Eu fui, cara. E a profecia se cumpriu, né? Pior que foi.
Aí eu fui e tal, fiquei com aquilo na cabeça, porque, cara, não tinha nem, pô, tava começando minha vida lá, né? E aí foi todas as coisas, eu sempre indo lá na casa dela, pô, fiz as coisas lá, né, Sim, de santo, bori e tal, não sei o quê. Fez nada aqui no Rio? Não, Você aqui iniciou no lá? Rio, cara, é interessante isso, a minha vida espiritual aqui no Rio, ela é marcada por duas coisas que só mais tarde é que eu vou identificar. O meu pai, ele teve tuberculose, né? Então eu, como primeiro filho, eu tinha uma possibilidade de ter, por causa da proximidade e tal, fazer aqueles testes e tal. Sim. Eu lembro que eu era pequeno. Eu tive essa E aí parte, a né? minha mãe, ela era espírita, né? Frequentava um bando e tal. Aí ela fez uma promessa para São Jorge e aí me levava, eu lembro disso, para Praia de Ramos. Eu ia para lá, ficava pelado assim, ela me jogando água e tal, eu tinha que tomar não sei quantos banhos de mar e tal, não sei o quê. E perto da minha casa tinha uma coisa de Umbanda que me fascinava, né? Eu sempre ia lá e tal. E passou isso. E aí, quando eu estive lá em Belo Horizonte, que ela me falou, eu comecei a ligar as coisas. Aí, cara, ela falou assim, ó, tô indo para Salvador para levar minhas filhas, que ela era da Casa Branca, né? Para levar minhas filhas lá para fazer obrigação. Aí, cara, aconteceu uma coisa, eu falei assim, mãe, eu vou com a senhora. Ela virou para mim. Essa de Belo Horizonte? É, de Belo Horizonte. Ela chegou para mim e falou assim, olha, meu filho, eu só vou te dizer uma coisa, se você for para Bahia, você não volta nunca mais. Eu falei, como não, velho? Pô, eu tava começando, tava lá com o Dunga, a gente tava dando aula na Fafiche, lá na faculdade, as coisas estavam caminhando para mim, então, sabe? Rapaz, aí quando eu chego lá, quem que eu encontro? Moraes. A mulher falou, não, vai ficar aqui comigo, bora. Esquece. Comecei a trabalhar. E aí Que minha maneiro. vida deu um... E aí foi a profecia dela se A profecia cumpriu. se cumpriu. Que ela falou, eu nunca mais eu voltei realmente. Né? Essas anciãs têm umas profecias que se cumprem, Cara, mas né? eu até hoje, eu fico às vezes pensando assim, eu digo, cara, nessa época eu tava vendendo almoço para comprar janta, eu não tinha passaporte, eu não tinha nada, como é que ela sabia que eu ia rodar o mundo, sabe assim? Eu fico até hoje pensando assim, aonde é que ela viu, cara? O Orixá fala por elas. Mas né? assim, eu sou cético, eu Não. Juro, eu frequento tudo, mas eu sou muito cético assim na coisa de... Mas tem vezes, não, é isso que eu quero te dizer, eu sou cético. Mas só que tem coisas que derruba essa questão cética, tá entendendo? Porque eu fico procurando razão nas coisas e às vezes eu não encontro. E aí eu fico assim, mas como? E aí eu não encontro explicação. Por isso que eu digo, eu sou cético no sentido de que eu estou sempre procurando razão. Por que isso aconteceu? Não, deve ter acontecido. Mas isso mesmo eu não encontro uma razão, porque eu digo, como? Não foi uma coisa jogada no ar. O Folhinha ele ogando também, né, do Joshua. Eu sou cético até o primeiro toque do tambor. Do primeiro toque do tambor aí. Mas eu também rodo. Não, eu rodo, não tem roda? Não é rodante, não. Eu sou, juro. É mesmo? Mas então, por isso que eu tô falando. Mas eu tô falando isso, sabe por quê? Porque eu, aí eu fui com minha mãe, né? Cheguei lá e tal, aí a gente foi lá pra Cachoeira de São Bartolomeu. E aí chegou lá, todo mundo botava a cabeça na cachoeira, caía, não sei o quê. E eu sempre eu era moleque, né, cara, dava risada. Aí ficava zoando. Aí ela chega pra mim assim, nunca tinha rodado. Ela chega pra mim, vem cá, vai lavar sua cabeça, vai. Cara, eu só me lembro de encostar a cabeça na pedra e... Deixa vir. Fui embora, não lembro de mais nada. Que maneiro. Né? E aí quando ela vai embora, e aí ela encontra uma irmã dela, e fala, ó, cuida do meu filho aí. E aí eu fiquei... já mãe de santo. A outra mãe de santo. Mãe de axé, que maneiro. Tia Bia. E aí a tia Bia cuidou de mim. Pô, que legal, que bonito. E agora, deixa eu ver uma coisa. Você aí teve contato com o mestre Moraes, o Moraes ficou lá com ele. E o contato com os mestres da Bahia? Como é que foi essa chegada? Porque você foi os mestres do Rio, os mestres da Bahia. Cara, assim, primeiro é um sonho, né? Porque eu já naquela época, eu já gostava de estudar, né? Eu pegava o livro do Valdeleu Rego, pô, lia aquele, então eu via falar mechão grande, mechão pequeno, canjiquinha, assim, todo mundo que tá lá naquele livro do Valdeleu. Sim. Eu já nem sei quantas vezes eu li aquele livro, porque...
Aí, quando eu cheguei lá, eu achava que esses caras... Eram míticos, não existiam. não existia mais, tá entendendo? Assim, aí quando chegou lá, esses caras... Estavam lá. Aí, sabe, eu comecei lá na casa do mestre Moraes, a gente acordava de manhã, treinava junto e tal, e o João Pequeno estava dando aula lá no Forte Santo Antônio. E aí ele fazia uma roda. E aí eu e o mestre Moraes, dia de domingo, a gente ia lá, frequentava a roda e tal. E aí o mestre Moraes pediu o João Pequeno para a gente ficar treinando lá alguns dias de noite. Só que aí eu descobri que o mestre João Grande estava fazendo show lá na casa de show Moenda, na Moenda. Aí eu, cara, o cara tá vivo. Pô, eu falei, pô, Moraes, ele falou, tá lá. Aí eu falei, vou lá. Aí fui lá, ele tava lá, eu sentei com ele e tal, troquei uma ideia e tal. E aí, rapaz, começa um processo bem interessante, porque eu falei, pô, mestre, por que você não tá dando aula e tal? Voltar da aula, não sei. Cara, e aí eu tenho um lance que eu falo que parece esses filmes de Kung Fu, do mestre, por favor, me ensine e tal. Não, você não tá preparado ainda. E aí eu ia na casa dele todo domingo lá, cara, falar com ele. Aí nessa época até comecei a anotar um bocado de coisa, porque eu digo, já que eu tô aqui, mas também fui conhecendo outros mestres. Aí fui na casa do mestre Valdemar, né, cara? E aí, quando o mestre Moraes resolve fazer o grupo de capoeira Angola Pelourinho lá em Salvador, né? Porque era Mandaruê, né? Não. Aqui o mestre Moraes, aqui no Rio de Janeiro, ele teve o grupo Mandaruê, né? Depois ele teve o grupo de capoeira Mestre Moraes e depois ele fez o GECAP. Aqui o GECAP começa aqui no Rio de Janeiro. Sim. Né, com o Mestre Braga, Zé Carlos, Marco Aurélio, Neco, Lumumba, toda aquela galera, né, antiga dele, né? E aí depois ele vai embora, ele começa a dar aula no metrô e depois vai embora. Então assim, ele forma um outro grupo lá em Salvador. E lá em Salvador, ele reformula um pouco, né, as coisas que ele fazia. E a gente, assim, fica muito próximo, né, ele reformula a capoeira Angola, né? Em geral. Ele coloca algumas questões ali. Sim, mas também quando ele vai... Mas aí é que tá, eu acho que aqui no Rio ele reformulou de uma forma a confrontar aquele estilo que tinha aqui. Sim. Mas quando ele vai para Salvador, ele vai reformular no sentido de ancestralidade, de resgate, tá entendendo? Porque quando ele chega em Salvador... Aí ele vai ter contato com o mestre João Grande, o mestre João Grande volta a dar aula, e ele faz aula lá com o mestre João Grande, né? Eu faço, nunca... Então assim, aí ele vai resgatar isso, vai ter contato com o mestre João Pequeno, com o mestre Valdemar, então assim, tem toda uma ancestralidade viva ali naquele momento, né? Então assim, eu tive essa oportunidade de estar ali naquele momento, né? Viajei com o mestre João Grande, com o João Pequeno, com o mestre Valdemar, a gente viajou junto, o próprio mestre Canjiquinha, né? Então, assim, o Val Boa Morte, o mestre, né, foi aluno do mestre Valdemar. Então, assim, poxa, tinha sabe, as rodas, Paulo dos Anjos, né? Tinha aquelas rodas lá que o mestre João Pequeno fazia, e depois o mestre Moraes com as oficinas e mostra de capoeira Angola, vai trazer essa nata, né, cara? E eu acho que foi um resgate importante da década de 80. Eu acho que sem esse resgate, na verdade, a capoeira Angola nunca teria chegado onde ela chegou. Eu não tenho dúvida disso. Entendeu? Agora você fala uma coisa muito bacana no Rio de Janeiro, e aí me faz lembrar que, né, eu começo em 80, né, bem mais novo, mas tinha uma preocupação do pessoal da capoeira Angola, porque eu fui aluno do mestre Celso, que não é capoeira Angola, mas é uma capoeira mais antiga. Sim, que eu sou apaixonado por ele também. Quem não é? Nossa, né? Cara, Então, aí tinha aquela do pessoal que vinha de um estilo influenciado por uma regional, por uma capoeira mais moderna e tal. Angoleiro eu piso na cabeça. Então, como vocês se comportaram diante daquilo? Porque você me fala desse resgate de Moraes, que alguns angoleiros fecharam, ele não, ele enfrentava. A turma de vocês enfrentava, né? Sim. Mas olha só, você me falou uma coisa que me fez lembrar. Tinha como era o nome dele, cara?
Era um cara que era da Bahia, que foi aluno do mestre Caiçara, que estava aqui no Rio nessa época, e ele ia muito frequentar lá a academia do mestre Josias. É o Fernandinho? Fernandinho. Inclusive, antes de eu conhecer mestre Moraes, eu conheci mestre Fernandinho, e aí ele na época me mostrou chamada. E eu fiquei assim, mas para que serve esse negócio? Entendeu? Ele fez assim e tal. Falei, aí ele me disse, não, você vem assim. Negócio stand-up, pô, cara. Nunca tinha visto ninguém fazer isso. E, cara, pra mim foi um dos maiores capoeiristas depois do Todo mundo fala. Aí o outro peito pelado, né? E o peito pelado. Esse eu vi. Esse eu vi. Agora, o Fernandinho dizia que tinha um relógio melhor que o seu. Isso, irmão, muito errado. Rapaz, Fernandinho, eu já vi ele fazer. Eu já vi o cara dar o rabo de arraia assim, ele pular por cima do rabo de arraia assim, cair na academia. E era coisa assim que, pra época, a gente ficava, mas como é que o cara fez isso, entendeu? Assim, então, assim, ele realmente, então, assim, se a gente falar de influência, assim, antes do mestre Moraes, o Fernandinho realmente. Todo mundo fala dele. E eu vi o Luiz Peito Pelado jogar, ele já mais velho, imagina ele mais novo. Não, muito, era um jogo assim de impressionar. Eu acho que ver o mestre Peito Pelado junto com o mestre Moraes era uma coisa. São mestres, assim, sabe? Mas assim, o que você estava falando dessa influência do mestre Moraes. É que o mestre Moraes no Rio enfrentou. Teve enfrentamento. Isso, teve um enfrentamento. Ele foi obrigado a modificar a forma dele. Eu não digo de jogar capoeira, que eu acho que ele não modificou, mas a forma de aplicar. Aplicar os golpes. Ele foi muito mais incisivo. Né? Não, perigosíssimo, esquece. A rasteira, a cabeçada, ele, poxa, eu consegui umas gravações. Se desse uma U de bobeira, ele mexia a cabeça. E chutava também, botava o pezinho ali. Então, assim, ele tinha essa... E, assim, eu acho que uma das características que mais marcou foi a flexibilidade, né? Porque não tinha... Aqui no Rio de Janeiro, eu olho bem, não tinha a flexibilidade junto com o jogo. E a objetividade. Isso. Tinha... O cara ia lá na frente, fazia uma acrobacia, mas estava um pouco separado. Exato. E o mestre Moraes conseguiu colocar essa coisa da flexibilidade junto com o jogo. E depois a objetividade. E a objetividade. Exato. É o que eu falo desse tripé, né, de técnica, beleza e eficiência. Né? Ele conseguiu... Você herdou isso dele, né? Sim, claro. Com certeza. Você e a turma toda lá. Eu acho que uma toda do GCAP ali. Eu acho que ele conseguiu fazer uma turma boa, tanto aqui no Rio de Janeiro, sim, quanto lá na Bahia, né, cara? Sim. Mestre Valmir. E a diferença dessa capoeira, aí quando chega na Bahia, a luta dele é pelo resgate dessa ancestralidade, desse movimento que fortalece a capoeira Angola. Aí você percebe a diferença, você consegue perceber a diferença dessa capoeira do Rio e da Bahia, quando você chega lá? Rapaz, dá pra ver. Não, assim, presta atenção, eu vou falar da capoeira Angola. Certo. Entendeu? Porque, assim, a capoeira aqui do Rio, ela estava muito misturada, assim, sim, não dava para você definir realmente, isso aqui é capoeira Angola, isso aqui é... Só da tua mídia é o quê? Entendeu? Então era muito misturado. Eu acho que quando... Vou falar de mim. Quando eu chego na Bahia, eu consigo ver o que é a capoeira Angola. Tá entendendo? Porque o mesmo mestre Moraes aqui, passando os ensinamentos, mas lá... Quando eu vejo os mais velhos, tipo o mestre João Grande, João Pequeno, o próprio mestre Valdemar nas conversas e tal, aí eu consigo sentir. Eu acho que uma coisa é você ver o corpo e outra coisa é você ver a alma. Entendo, perfeitamente. Então lá eu consegui ver a alma da capoeira Angola, cara. Os toques, os cantos. E isso aí foi me fascinando, sabe? Eu acho que, de uma certa forma, não é dizer eu bebi da fonte, mas eu tava na fonte, tá entendendo? Bebeu e tomou banho. É isso, eu tava na fonte. Então, assim, era impossível. E eu tive uma coisa, assim, um pouco abençoado, porque, assim, eu acho por eu ser jovem e tava muito ativo naquela época, o pessoal me adotou muito como netinho, tá entendendo? Assim, tipo, pô, mestre João Grande me adotou como neto, mestre Valdemar, eu ia sempre na casa. Então, assim, eu acho que teve Foi acolhido, né? Um certo carinho, assim, né,
passando as Bacana. coisas para mim. Eu acho que isso aí para mim me ajudou muito, né? Quando eu falo com as pessoas, então eu digo, cara, mas eu fui bem acolhido, cara. Eu tive essa oportunidade, eu não fui rejeitado. É a profecia que aquela moça falou lá atrás. Sim, cara, eu acho que foi isso, sabe? Assim, esse acolhimento para mim foi essencial. E assim, ao mesmo tempo também, né? Poxa, com o mestre Valdemar mesmo, até o último dia eu estava lá com ele. Fantástico. A minha esposa estava no hospital, lá, ela era enfermeira, estava lá cuidando dele. No dia que ele faleceu, estava lá, né, entendeu? O mestre João Pequeno, a gente viajou muito junto, muito, já andamos de ônibus. Pô, imagina, cara, os caras pegavam o mestre João Pequeno, cara, já estava com 60 e poucos anos de idade, pô, botar de ônibus para sair de Salvador para São Paulo, cara. Porra, aí já chama. Não, mas é isso, né? Aí, porra, você vai comigo, Cobrinha? Vou sim, mestre, vambora. Aí, porra, 2 dias de viagem, tá entendendo? Aí ia, mas nesse meio tempo também, imagine você... 2 dias conversando. Tá entendendo? Então, assim... Mestre, sabe o que eu fazia? Eu pegava o trem pra ir com o mestre Celso, só tempo pra ficar ouvindo. E a mesma história, todo dia, marcada. Tá tudo aqui. Mas, cara, eu falo com as pessoas, só quem entende é caçador de ouro. Porque assim, às vezes eu ficava horas conversando com o mestre Grande, com todos eles, né? Mas, cara, era uma pepita que eu encontrava e eu tinha valido as 10 horas de abobrinha que eu escutei, exato. Tá entendendo? Então, assim, não é o tempo, é o que você encontrou, cara. Você viu que eu falei com você do Fernandinho? Foi o mestre Silas que me falou, foi o tempo com o mestre Silas. São os antigos, mestre Mentirinha, você ficar ali com os antigos para poder absorver esse conhecimento que não está em livro. Não, isso. Não tá, porque muita coisa passa batida. Exato. Aí. Então, assim, quando eles falavam uma coisa, eu sempre gostei de andar com um caderninho, né, cara? Eu tenho um bocado de caderno lá em casa até hoje. Tem que publicar então, assim, rapaz, já pensei nisso. Fazer igual o mestre Cobrinha Verde, botar tudo. Os manuscritos de Cobrinha. Aí, outro Cobrinha. Aí, tem tudo a ver. Hein? Tá lá, cara. Um dia eu tenho, um pouco eu até publiquei na minha tese de doutorado, eu tenho algumas coisas, né? Mas assim, eu tenho que parar mesmo, sabe? Eu tenho visto assim, eu acho que tem gente que faz, tem gente que fala e tem gente que escreve. Eu faço, cara, eu gosto de fazer as coisas, sabe? Até gosto de escrever de vez em quando. Mas assim, sabe... Você está sendo modesto. Você faz, você pensa, você fala e você escreve. Sim, mas não é... O prazer é esse. É isso que eu falo com meus alunos assim, eu sou um péssimo mestre de capoeira. Por quê? Porque se eu pudesse, eu só fazia roda, pois não dava aula. Só jogar, um jogar. jogar outro. Tá entendendo? Porque assim, gosto de jogar capoeira. Né, cara? É uma coisa que eu gosto, sabe? Quem joga muito bem. Faz bem, não. Ué. Sabe, eu acho que é isso. Agora, nunca fiz nada. Aí tem gente que fala assim, né? Já fiz judô, já fiz não sei o quê, já fiz... Cara, eu me sinto assim, meio incompleto. Eu falo assim, pô, cara, eu nunca fiz nada, pô. Eu só fiz capoeira. Mas... Cara, eu nunca fiz judô, nunca fiz... Nem futebol, tentei ser goleiro. É, né? Você é flamenguista, né? Ninguém é perfeito, né? Também. Mas, cara, só quando eu olho pra trás, eu digo, cara, você só fez capoeira. Também se não ficasse bom... Esquece, né? Quantos anos, né? Você só fez isso. Você não é bom disso, então... Para. Agora, tem uma coisa, quando você chega na Bahia, aí os mestres todos... Aí você tem a sua vida, a sua caminhada, a sua história, como você está falando, e em determinado momento você vai construir a sua história. Você vai fazer o seu grupo. Como é que é essa necessidade de você ter um trabalho? Como é que é isso? Não é necessidade, cara. Eu acho que cordão umbilical chega um momento que ele ou é cortado ou ele arrebenta, né? Então, assim, eu tava com o mestre Moraes bem lá, né? Só que ele nunca concordou com a saída minha, né? De ir para os Estados Unidos. Quem quer perder um filho? Eu acho que tem essa coisa mesmo. E aí, quando eu vou para os Estados Unidos, inicio o grupo lá, porque eu iniciei o grupo lá como grupo de capoeira Angola Pelourinho, né? Só que aí não estava dando, sabe? As nossas ideias já estavam desassociando. E aí eu até ofereço lá, digo, não, pode ficar com o grupo, eu vou parar de capoeira.
Só que como ele demorou a mandar alguém, eu comecei a fazer um grupo e aí fiz um outro grupo, né, com as mesmas, assim, a árvore, a fruta não cai muito longe da árvore. Não pode cair longe do pé. Não pode. Entendeu? Então, assim, tinha as mesmas ideias e tinha algumas coisas diferentes. Então, assim, a gente começou e, pô, cara, foi muito legal. Foi uma experiência, assim, fantástica. Essa internacionalização. Agora me fala dessa internacionalização, que você já parte da Bahia... Cara, eu acho que isso aí é uma coisa que... de você estar no lugar certo, no momento certo. Porque eu não tinha intenção de ficar nos Estados Unidos, né? Porque, na época, quem me chamou foi o Gelon Vieira, cara. O Gelon, ele tava, querido, né? Ele queria fazer um trabalho lá no Texas, né? E aí ele me chamou na intenção de dizer assim, pô, vai pra lá, fica lá. Né? Só que quando eu olhei onde era o Texas, eu falei, pô, cara, é muito longe, pô. Não vou pra lá não, porque o mestre grande tava no... Só tem cowboy, né? E era racista, né? Um lugar racista do caramba. Coisa que eu falei, não vou pra lá. Ali, né? Tá doido. Aí o mestre João Grande tava aqui em Nova York, o mestre Acordeão estava lá em São Francisco e eu ia ficar aqui no meio. Eu falei, não, cara. Aí imediatamente eu recebi uma proposta para ir para Washington DC. Sim. Aí eu falei, cara, eu vou para DC. Aí fui para lá. Comecei a trabalhar lá com o pessoal de uma seita religiosa, o Salset Society, né, que era um grupo. E inclusive para mim foi uma experiência muito interessante, porque lá o pessoal tinha uma escola só para crianças negras, entendeu? Que maneiro. Era uma escola tipo autônoma. E aí eles, no lugar da educação física, eles colocaram a capoeira. Pô, que legal, hein? Aí eu fiquei como professor. Aquele vídeo que você ensina a se resistir, que bacana. Aí eu fiquei lá com os meninos e tal. Aí tem o trote do cavalo. Aí quando eu chego... quando deu essa separação toda, né, eu chamo o mestre Valmir, mestre Urandir, pra gente fazer uma união. Aí você já fica. Aí a gente começa a Fundação Internacional de Capoeira. Ela está em quantos lugares hoje? Rapaz, a FICA hoje está em vários lugares, mas eu acho que quem melhor explicou essa questão da capoeira é o mestre Nestor. Ele vai dizer que a capoeira é como um clã. Né? E o clã ele não pode crescer muito, né? O clã ele cresce, aí chega um momento que cada um vai procurando os seus espaços, né? E é isso, porque não dá para ter um monte de gente mandando, né? Então assim, o clã ele se desmancha por si só, né? Naturalmente. Naturalmente. Então assim, na época, né? A gente cresceu bastante, né? Mas depois também a gente normal separou, né? Aí com várias coisas que aconteceram na minha vida, eu acabei ficando recolhido e agora estou de volta. Pra nossa graça, graças a Deus. Agora você fala, aí você foi para esse lugar, mas antes de você ir, você faz parte do movimento negro. E na Bahia, como é que foi essa militância? Rapaz, aumentou. Te deu mais verve nisso? Olha só, aumentou no sentido de que, se a gente for olhar historicamente, a década de 80 é a década que o movimento negro ele começa a se reestruturar depois de tudo aquilo, né? Então, assim, a Bahia está em efervescência. É o momento que está o Olodum, né? Tá o Ilhaí, o Muzenza, e assim, eu sempre fui muito ativo com isso, né, cara? Então, assim, eu estava no meio. E a capoeira, nesse momento, teve um ponto importante, porque a cultura banto, ela não tinha evidência por causa do nagocentrismo. A cultura nagô, ela tomou conta da Bahia, Roger Bastide, todos aqueles estudiosos da época, colocou na cultura, né, iorubá como... Né, e a cultura banto, tanto que as pessoas nem conheciam sobre o candomblé de Angola. E aí, cara, vai surgir uma pessoa que foi nossa parceirona, que foi a Macota Valdina. Né? A Macota Valdina, ela estava batalhando. Ela é professora? É isso, ela era professora, e aí ela estava trazendo a questão do candomblé em Angola
para evidência, né? E falando sobre a... E aí tinha uma outra pessoa que também que foi fantástico, que foi a Ieda Castro. Ieda, ela era uma pessoa das línguas banto, querendo... Sim. Então, assim, e eles se tornaram parceiros do GCAP. Bacana. E aí, todos os seminários que tinha, chamava, entendeu? A gente frequentou lá, eles fizeram inclusive um curso de Kikongo só para o pessoal da capoeira. E assim, tinha algumas pessoas que faziam parte do MN1, que eram alunos lá do GCAP, né? E assim, eu estava super envolvido lá com o pessoal, inclusive na época eu fiz parte de um grupo bem extremista, né? Que não tinha capoeirista e não capoeirista, que foi a Legião Rasta. Maneiro. Cara, e aí era muito engraçado, porque a Legião Rasta, a maioria do pessoal fumava, e eu nunca fumei, né, cara? Mas eu... O falecido Nestor, né, falecido que morreu recentemente, mas ele sempre me falou, né, você é um atleta, Colomar, esquece, eu bebi o meu vinhozinho, tá lá o cobrinho, né, chamava de cobrinha, tá lá o cobrinho, e acordava cedo, tava treinando, eu ficava assim, Porque existe um preconceito que as pessoas veem um homem preto, rasta, é maconheiro. Isso, cara, e aí era muito engraçado, porque a Legião Rasta, uma das coisas, naquela época, década de 80, a gente queria a liberação. E aí, cara, nós tínhamos um bloco que fazia parte do grupo Muzenza, né? O Muzenza sempre foi muito aberto. E aí o pessoal com dread, né, na época, assim, era uma afronta, né? A polícia militar nessa época, você tá com dread, era uma afronta, absurdo, né? E aí a gente saiu ainda com a camisa assim, com a folha de maconha bem grandona e, cara, nossa senhora, quando os homens viram, aí foi... Legalize já. Mas eu participei de todos os encontros que teve de negro do Norte e Nordeste, que tinha um encontro, né? Tinha um encontro do Sul, tinha do negro. Então eu ia, né, cara, no seminário, fui lá para Alagoas, subi a Serra da Barriga, a primeira vez que subi a Serra da Barriga, e eu estava lá junto com o João Pequeno, a gente foi lá, sabe? Inclusive tem uma foto assim histórica, muito linda, naquele livro do Januário Garcia, não sei se você sabe quem é, né? Não. Januário Garcia foi um dos fotógrafos que fotografou quase todo o período do movimento negro, né? Ele lançou um livro, acho que 20 ou 25 anos do movimento negro, um livro grande assim, e tem duas fotos assim icônicas minha naquela, né? Eu tô assim parecendo um louco assim, que eu tava protestando, muito parecido inclusive a foto com aquela que a Maria Buzonowski, essa fotógrafa que tem de capoeira, sim, ela também pegou uma foto minha assim com o cabelo assim, mas de qualquer jeito, esse momento para mim foi muito importante, saca? Foi assim, foi a minha descoberta como um homem negro, sabe? Assim, eu já tinha vindo de Belo Horizonte, né? Com essa coisa do movimento negro lá, só que o movimento negro de Belo Horizonte, eu acho que não tinha a mesma força cultural. A Bahia é outra coisa. Que tinha a Bahia. Muito embora... Até a formação do povo, né? Isso. Muito embora lá em Belo Horizonte tinha uma galera politicamente era muito boa. Bacana. Era assim, um pessoal para discutir política, né? Discutia tudo, né? Desde a questão do marxismo, Lenin, Trotsky, e aí por aí. Então eu tive essa pequena formação, né? Você me ensinou uma coisa muito bacana, você vai lembrar. Falei contigo na Bahia. Naquela discussão lá que o mestre Cuité colocou, a gente estava conversando, aí você fala, vou falar uma coisa para você, você vai ficar um pouco triste, mas eu espero que você compreenda. Eu fiquei olhando, o que é que vem? Qual é a rasteira que vem desse homem? Olha, nós do movimento negro não precisamos de vocês brancos. Ai, cara, lembra disso? Nossa, lembra. Nós não precisamos de vocês brancos no nosso lado. Isso. Nós precisamos de vocês lá na sua branquitude. Mas quando você fala isso, eu sou reativo, né, velho? Você falou isso, eu falei, pô, esse cara tá falando aí. Por que ele pra falar o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer? Aí eu tentei argumentar e tal, beleza. Depois eu cheguei em casa, meu irmão, falei, cara, é isso. Vai precisar de mim lá no gueto, lá na reunião de você. Não, eu tenho que estar lá entre os iguais, né? Entre os privilegiados, para falar, meu irmão, não, você é racista, você é isso. Você está pensando de uma forma racista. É isso, irmão. Eu aprendi
lá na frente, com essa uma aula ali. Uma vingativa, sabe aquela vingativa que não bota nem a mão? Não, mas uma vingativa linda, pra poder... Mas que bom que você, porque eu, pelo contrário, eu tive pessoas que já falei isso e eu arrumei inimizade por falta de... E eu falei, cara, eu tô falando pra você que você, como nossos aliados, é mais importante lá. Entre Porque os lá seus. eu não tenho acesso. É isso. É onde eu não tenho acesso. E é onde as piadinhas É saem. isso. Entendeu? É ali que tu tem que escolher. E aí, se a gente olhar também, nós, como pessoas que estamos querendo eliminar essa questão do machismo, né? Sim. É a Da gente homofobia. também, é homofobia. É quando o cara faz uma piadinha, você fala, pô, que piada sem graça, cara. Exato. Não tem graça. Pô, mas não tem graça você falar isso. Você acha isso mesmo? Se fosse sua irmã. Exato, sua aí, filha. entendeu? Aí o cara já fica sem graça, mas ao mesmo tempo também é um lugar que a mulher não vai estar ali. Exato, é a gente que tem que lutar por E a isso. gente que tem que falar. Exato. Tá entendendo? Então, assim, eu considero que esses dois lugares, né? O branco lá lutando Sim. e a gente aqui, cara, lutando também contra essa cachorrinha. Aí depois em casa eu pensei numa analogia. Lembra da Segunda Guerra? Tinha uns que iam pro front, Sim. outros que faziam código, outros... e cada um no seu lugar vai ser eficiente. Cara, e é isso. É mesmo. isso. É cada um no seu E é lugar. isso, e lá na universidade, lecionando, quando alguém fala, pô, peraí, isso é racismo. É isso, nesse espaço. Ai. O que eu vou fazer lá no front? Lá vocês que estão lá, vocês... A guerra dele é isso. Obrigado pela aprendizado. Mas não é, eu acho que todos nós aprendemos, sabe? Eu tenho uma questão seguinte, aprendizado é constante, Sim. sabe? Sim. Eu acho que a questão toda é de você prestar atenção, não tem bom ou ruim, Tem aprendizado. tem aprendizado, é isso, É isso. cara. Você pode ter tido uma experiência Ruim. Ou boa. ou boa, mas o aprendizado é constante, tanto para melhorar como para não fazer mais. Exato. Tá entendendo? Mas é um aprendizado, porque nós somos humanos, cara. Exato. Somos falíveis. Entendeu? Eu acho que às vezes é o que eu trouxe dali do mestre, né? Eu acho que a gente tem que tirar essa máscara do mestre, sabe, divino, sabe? Não existe esse mestre na nossa cultura popular. A gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravação, e é legal porque isso tem a ver com a representatividade, isso tem a ver com essa questão até mesmo de um eurocentrismo, de um olhar eurocêntrico e de uma desconsideração com a figura do mestre da cultura popular. Sim. E você fala isso na internet e muita gente não compreende. Então, fala um pouco sobre essa questão quando você fala do mestre, que nós seguimos esse mestre do Kung Fu, essa ideia de mestre na capoeira. Como é que é esse lance? Sabe, é um entendimento que eu fui ganhando com o tempo, até porque eu vou conhecendo outros mestres de outras culturas, né? O mestre do maracatu, né? O mestre de embarcação, né? O mestre de pesca. Então, assim, esses mestres são pessoas comuns que têm um conhecimento. E aí, quando eu vou para Angola também, a gente vai encontrar os Ninganga, né? Ninganga são especialistas, o que a gente também chamaria de mestre, né? Os caras são comuns, sabe? Os caras têm as profissões, têm as coisas que ele faz. E esse mestre que a gente idealizou para a capoeira, ele é muito baseado naqueles filmes orientais. Eu acho que aquela série Kung Fu, do Gafanhoto, ela influenciou muito a cabeça da gente. Esse mestre oriental, que nem lá no Oriente não existe, né? Do Buda, do cara iluminado. Gente, eu acho que não cabe pra gente. A gente é Brasil, cara. A gente é afro-brasileiro. E a nossa cosmopercepção de mundo, a nossa cosmovisão, ela deve acompanhar esse processo, sabe? E assim, eu acho que a gente fala aí do eurocentrismo, mas a gente acaba copiando muita coisa disso aí, sabe? A gente quer um mestre que ele não existe, saca? E eu vejo hoje em dia assim, cara, eu vejo, pô, o mestre, pô, cara, ele tem um conhecimento, tem uma sabedoria, mas é uma sabedoria daquela arte que ele faz, cara. Muitas vezes ele tem uma vivência também, e aí é isso que eu acho bonito, que além dele ser mestre daquela arte, ele ainda tem a vivência, ele tem a sabedoria de vida, tá entendendo? Não necessariamente tem que ter. Mas não,
Agora, sabe o que eu acho massa? É que muitas vezes, os mestres que eu conheci na minha vida, muitas vezes ele vai te dizer o que não fazer do que o que fazer. Porque eles já fizeram tanta merda que eles vão dizer assim, meu filho, não faça isso não. Ensaio Isso não dá tentativa, certo. Não faça isso não. Por quê? Porque não dá certo. E aí você vai ver, realmente, porque ele teve essa experiência, ele fez e não deu certo. Tá entendendo? Então, assim, esse cara eu vou ouvir, cara. Ele teve uma vivência, ele teve uma experiência. Ele está dizendo para mim alguma coisa de que ele já passou por ali. Fecha os olhos então e me diz o nome de esse mestre que você falou, dessa sapiência, dessa experiência. Fala um. Rapaz, eu só tenho um que eu vou me lembrar sempre. Nego Bispo. Que maneiro. Você teve contato com o Nego Bispo? O cara, ele foi um... Acho que nos 5, 6 anos que a gente conviveu, um pouquinho mais talvez, cara, o cara que mais me ensinou sobre sabedoria de vida, saca? A gente se influenciou muito, sabe? Bacana. Depois eu descobri que eu também acabei influenciando ele. A gente tinha a mesma idade, cara. Que legal. Mesma idade, né? E o segundo é o mestre Joelso lá da Teia dos Povos, sabe? E o cara que tem uma experiência de comunidade, de tudo, de sindicato, de tudo, assim, um cara que, porra, tem experiência de vida, sabe? De lidar com gente, de confronto. Então, assim, são uns dois caras, assim, que você, porra, sabe, assim, mas eu acho que o Nego Bispo é inconfundível, sabe? Fantástico. Que privilégio você teve contato com tanta gente boa, hein? Mas é porque, assim, eu não sei, cara, eu acho que a vida, ela vai te mudando, ela vai te colocando as pessoas, sabe? Teve muita gente também que, mas essas conseguiu superar todas as outras, tá entendendo? Então é por isso que eu falo assim, o que você tira de bom para a vida, sabe? Tira aí essas experiências, esses contatos com pessoas que deixaram alguma coisa dentro de você. E quando eu falo de ancestralidade, eu tenho uma parte que eu trabalho muito com a questão, né, de falar de ancestralidade, quando eu construo o cosmograma Bakongo e tal. Sim. E eu falo, ancestralidade, cara, você faz quando você toca o coração de alguém. Porque aí o Nego Bispo falava isso, o Nego Bispo falava o seguinte, que o tio Norberto, né, falou para ele que se tudo que eu te ensinar, né, você ensinar para as outras pessoas, eu mesmo morto estarei vivo. Caramba. Mas se tudo que eu te ensinar, você não ensinar para ninguém, eu mesmo vivo estarei morto. Nossa. Profundo, né, irmão? Mas aí você pensa, o que é ancestralidade? Ancestralidade é exatamente isso, cara. Ele me passou muita coisa e hoje em dia eu estou passando aqui agora para você. Então isso mantém a pessoa viva. Muita gente ouvindo. Entendeu? Então assim, cara, essas pessoas vão fazer diferença. Fantástico. Entendeu? Então, isso, assim, esses mestres que você fala, toda essa sua trajetória com mestres, mestras, né, as Yalorixás, da dança, como você falou, influenciam. Eu queria que você falasse agora, nesse trabalho que você tem no Quilombo Tenonde, como você faz esse trabalho desse resgate, como foi esse amálgama desses conhecimentos nessa sua intervenção que é tão rara, cara, e as pessoas não conhecem, deveriam conhecer. Cara, assim, primeiro que o Quilombo é um sonho, né, cara? É um sonho, porque assim... Fala onde o Quilombo Tenonde dele está em Valença, né, cara? A gente é um espaço agroecológico, né? Que está sendo construído, tá, gente? Não está pronto, porque até eu acho que ele nunca vai ser pronto, né? Ele vai estar sempre em construção, porque uma floresta ela não acaba, ela está sempre em construção. Na Bahia, no sul da Bahia, né? É no sul da Bahia, lá em Valença. Assim, a minha mãe tinha um terreno aqui em Caxias, né? Um terreno grande, onde eu tinha uma horta. Eu sempre fui apaixonado com essa coisa de terra, plantava e tal. E minha mãe, cara, ela fazia com que eu compartilhasse as coisas que eu plantava com meu irmão, mesmo ele me ajudando a plantar. Mas assim, e ela teve que vender, né, cara? E isso aí me chocou muito. E eu sempre fiquei com essa coisa de ter um pedaço de terra, né? Quando eu fui pra Bahia, passei dificuldade pra caramba, né, cara? E
eu fui para os Estados Unidos também, passei muita dificuldade. Mas consegui juntar alguma coisa, né? E comprei um espaço. Esse espaço era um espaço cultural que eu fazia um trabalho lá de permacultura com as crianças, tinha um projeto com criança e tal. O que é permacultura? Explica para tu. Permacultura é a cultura permanente, né? A permacultura, na verdade, é um sistema onde tudo tem que estar integrado. Você não pode simplesmente plantar alguma coisa para colher, mas também saber como é que essa planta vai influenciar em todo o meio ambiente. Se você vai criar uma galinha, né, você vai aproveitar o esterco da galinha já para colocar na planta. Então, assim, você já vai pegar as folhas que servem para jogar para a galinha. Totalmente então, assim, sustentável, né? Isso, tentar fazer um sistema sustentável. Então, foi onde eu comecei na permacultura, né? Hoje em dia eu já tenho algumas questões, mas foi o início, né? Claro. Aí, quando eu for fazer esse trabalho, eu vejo que esse lugar onde eu estava, lá em Salvador, não dava para mim fazer tudo. Eu queria fazer criação de abelha e tal. Aí eu descubro um espaço lá em Valença, né? É um espaço grande, relativamente grande, são 80 hectares, entendeu? Então é um espaço... E lá, cara, tinha um rio, tinha tudo que eu precisava. E lá eu comecei a fazer. Só que tem uma coisa interessante. Antes de eu pegar esse espaço, essa coisa, né? Eu anotava muito as minhas coisas. E um dia, um aluno meu, né, fazendo uma entrevista como a gente está fazendo aqui, ele falou assim: mestre, qual é o seu maior sonho? Aí eu falei assim: pô, cara, meu maior sonho é ter um espaço onde eu possa acordar de manhã e vir as pessoas, a gente ter um lugar para treinar de manhã, para estar minha comida e tal, não sei o quê. E, cara, acho que 15, quase 20 anos depois, já estava, né? E aí ele chega para mim e falou assim: mestre, você lembra de uma entrevista que o senhor fez para mim? Escuta aqui. Aí botou lá. Ei, cara, eu chorei. Cara, eu falei isso. Cara, eu falei. Que maneira, realização de um sonho, né? Eu falei, cara, eu já nem... Mas assim, é isso, né? Eu não tenho como... É isso que eu estou dizendo. Tem coisa... Eu sou cético, mas tem coisa que eu quero explicar. Não, para. Você não pode ser cético. Esquece. Aí como é que eu explico isso? Eu digo, cara, é verdade, eu falei isso. E é o que eu tenho hoje, né? Não está completo, né? Como eu estou falando, está em construção. E os cursos para as pessoas irem lá? Como funciona? Olha só, o Quilombo Tenondê, ele funciona assim. Eu tenho 2 eventos por ano, né? O primeiro evento que eu faço, na verdade o evento se chamava Permangola, que era Permacultura e Capoeira Angola. E aí, com a presença do Nego Bispo, ele veio me trazer de que permacultura por si só não dizia todo o trabalho que eu estava fazendo. Então ele resolveu falar, não, é cosmo, você está trabalhando com tudo, porque na verdade, durante a minha tese de doutorado, eu estava trabalhando com as cosmologias africanas, com Fukial, né, cosmograma Bakongo. E aí ele falou, não, você tem que botar Cosmo Angola. E aí, cara, eu resolvi, então lá ficou o Cosmo Angola. Então eu faço um evento na primeira lua cheia, né? A gente segue o calendário lunar. E ainda é sério, cheio de fundamento. O calendário, a primeira lua cheia de janeiro, né? A gente faz o evento. E depois, na primeira lua cheia, ou de julho ou de agosto, né? Aí a gente... Quero conhecer lá. Então lá a gente tem o quê? A gente tem um espaço, né, onde a gente treina capoeira todo dia de manhã, e as atividades diárias. Agora a gente está fabricando chocolate, banana passa, entendeu? A gente tem muito cacau então, né? Tem uma plantação de cacau, a gente tem uma plantação de cacau. De noite tem caipi-cacau não, né? Mas lá é muito legal, assim, né? Eu acho que o espaço que a gente criou esse espaço não para as pessoas morar, mas para a pessoa se inspirar. E isso para mim é o que tem me deixado contente, porque muita gente vai lá, né? E eu acho que tem uma coisa legal. Aí você vê uma coisa assim, você fala, cara, mas isso aqui eu posso fazer também. Tá entendendo? Claro. Eu acho que isso é que é legal. Então tem várias pessoas que já foram lá e que hoje em dia já tem seus quilombinhos, entendeu? Não tão grande, né? Alguns até, mas assim... O cara fala assim, pô, Cobrinha, que vontade de ter um lugarzinho como esse, sabe? Um espaçozinho. Então eu tenho vários amigos, porque lá já tem 20 anos, cara.
Que bacana. Essa brincadeira aí tem 20 anos que a gente está lá, entendeu? Parabéns. Então, assim, e aí o que me satisfaz, na verdade, é essas inspirações que o Quilombo Tenondê tem dado para as pessoas. Que é um resgate do antigo quilombo. Sim. Porque o antigo quilombo nada mais é do que inspirador para outros quilombos. Mas né? o que eu falo é o seguinte, tem gente que fala, mas por que lá? Eu falo, cara, lá a história, porque lá não é remanescente, eu botei o nome Quilombo, mas lá não é remanescente de Quilombo. Só que depois eu fui descobrir a história do lugar. E a história do lugar é uma história interessante. Por quê? Foi uma mulher negra que morava com o marido dela, né, mas era maltratada e tal, e resolveu se separou. Quando ela se separou, ela já tinha o dinheirinho dela todo guardado. E aí ela comprou as terras do outro lado, que era mais ou menos 300, 400 hectares. Um monte de... Eu até fico pensando, uma mulher negra naquela época comprar tanta terra, mas era barato terra ali. Uhum. Aí ela comprou as terras. E aí ela morou sozinha, com seis filhos lá, cara. Eles tinham tudo. Plantava, tinha farinha, tinha porco, tinha galinha, tinha tudo. Plantava, não precisava de nada. E às vezes ia na cidade, andava, são 22 quilômetros, andava de burro para ir na cidade, na feira, às vezes, para fazer algumas comprinhas. Então, durante anos, eles ficaram autossustentáveis, isolados de todo mundo. Bacana. Só que depois, antes dela morrer, o que ela fez? Ela deu um pedacinho de terra, separou para cada filho. Alguns desses filhos resolveram ficar e outros foram embora. Então, desses que foram embora, vendeu para um outro que o outro me vendeu. Tá entendendo? Então, assim, tem alguns... São filho perdido. É, mas assim, alguns o morador, o do filho dessa mulher, ainda tá lá ainda. Bacana. Seu brasileiro, tá com 80 e poucos anos, tá morando lá ainda. Ele que me contou toda a história, conhece tudo lá. Então, assim, eu considero lá um quilombo, mas é um quilombo também, porque o que é um quilombo? Quilombo é um lugar de refúgio, aonde você vai se fortalecer para lutar, cara. É isso. Entendeu? Então, muita gente que vai para lá, eu até brinco lá, que lá é lugar de gente perdida, entendeu? Pra se achar. É isso. Aí, tem muita gente que vai para lá, cara, e aí, de repente, pum, encontra um rumo, sabe? Aí vai fazer. Tem gente que também teve outros que aproveitou a oportunidade, né? Porque vai muita gente estrangeira. Aí tem gente que já foi para os Estados Unidos, tem outro que foi para o Canadá, tem outro, entendeu? Também, galera... Um centro potente, então, muito cara, potente. Assim, e eu vejo assim que um lugar como esse deve ter mais no Brasil, sabe? Sim. Porque as pessoas mesmo, a gente precisa de refúgio. Sim. Bacana. Bacana. Agora, a gente está chegando já, estou fazendo uma apanhada com a vida, né, irmão? Eu sei. Aí, então a gente... Eu quero saber agora... O Cobrinha, o mestre Cobrinha, pesquisador. Porque você vai à África, você escreve uma tese de doutorado, porque pelo que você já fala que era um estudioso, já anotava tudo, como que o mestre Cobrinha, o Cobrinha, é o Sinésio que vira o Cobrinha, e como depois vai assinar uma tese de doutorado como Sinésio. Como é que vira isso? Rapaz, eu acho que eu sempre fui curioso. Eu acho que as minhas descobertas vão acontecendo depois. Sabe, eu quando eu era pequeno, inclusive o mestre Russo coloca isso no livro dele. Eu não podia ver um livro, cara. Se eu às vezes eu via aquele livro todo molhado assim. Aí eu ficava sentado lendo. O Russo escreve isso no livro dele. Fala, a Cobrinha tinha mania de ficar pegando o livro no chão e tal. Então, assim, eu lia sobre tudo. Eu lembro que eu era novo, eu li sobre Freud, sabe? Aí, depois que eu descobri que nesse livro que eu tinha uma certa fixação na minha mãe, que eu descobri que... Eu nem li isso pra não pirar a cabeça. Não, mas é engraçado, porque aí eu nem sabia que era Freud, pô, sabe? Mas li lá e fiquei assim pensando, digo, cara, o cara tá explicando aqui. Então, assim... Aí, questões muito sérias, né? Assim, mas eu fui sempre, lia tudo. Aquela revista que tinha, cara, National Geographic. Sim. Eu era apaixonado. Eu tinha uma coleção Nossa, daqui, entendeu? Então, assim, sempre fui um cara que... E depois, quando eu tô dentro da capoeira, eu começo a ler
as coisas de capoeira. Eu me lembro quando eu estava em Belo Horizonte, é interessante que depois que eu fui descobrir o que é buscar referência. Mas só que naquela época eu já fazia. Aí eu buscava um livro, aí eu estava lendo assim, aí eu via que o cara citou esse livro aqui embaixo. Aí eu ia lá e falava, vou procurar. Ô moça, vem cá, a senhora tem esse livro aqui? Aí eu tá aí. Aí daqui a pouco eu estava cheio de livro. Bacana. Aí depois eu fui ver que isso era procurar referência, entendeu? Então, mas, sabia, aí eu anotava, sabe? A minha primeira pesquisa, cara, poucas pessoas lembram, foi sobre o berimbau, o arco musical. Eu tenho. Eu fazia essa palestra numa época que não tinha muita gente, era naqueles slides ainda. Você escreveu sobre isso? Eu escrevi um pedacinho, não tinha nada. Mas eu fazia mais, era aquela coisa de mostrar nos lugares, né? Aí eu me lembro que eu comecei a... Você escreveu sobre a lenda do berimbau? A lenda do berimbau. Lembra disso? Escreveu Então, sobre assim, isso. então, assim, quando eu fiz isso, foi uma coisa assim de descoberta. Mas eu tive muita sorte também, porque eu lá, quando eu estava na Bahia, eu conheci o Fred Abreu. Aí o Fred sempre me incentivava, entendeu? Não sei o que, lê isso aqui. Então, vou falar como ele falava. O Fred é do caralho. Cara, ele é fantástico. Sim, então assim... Então eu tive contato com essas pessoas, e o próprio Mestre Moraes, né, cara? O Mestre Moraes é um pesquisador também, sabe? Ele, pô... Teve doutoramento dele agora. Então ele me incentivava. E vocês são pesquisadores orgânicos. Eu acho que tem as duas coisas, né? Porque na época o Mestre Moraes fazia uma coisa que era muito interessante. Ele pedia a todos nós, alunos, para escolher um mestre e fazer isso que você está fazendo aqui. Bacana. Só que era aquele escravadorzinho, lembra? Sim, que você apertava, botar aquela fita. Fita cassete, né? Que embolava de voltar com a caneta, né? Que a gente ia, depois transcrevia. E aí, no dia que tinha as oficinas, eu era fotógrafo, né? Então eu fazia as fotos e o pessoal botava essas biografias desses mestres lá, tudo nos quadros que a gente botava lá nas paredes. Então, assim, o meu método de pesquisa sempre foi uma coisa orgânica. Eu fui começar a organizar mais a minha forma de pesquisar em 2006, não, antes disso. Quando eu conheci Matias, acho que foi 2002, alguma coisa assim. Vocês têm uma parceria muito grande, né? Muito tempo. Em 2002. Aí, o que aconteceu? O Matias começou... E aí, quando a gente foi viajar para Angola, eu achei isso interessante, que ele falou assim, não, se você for viajar comigo, você vai ter que ler esse livro e tal, sobre a cultura de Angola, vai ter que... Aí eu, E ele, inclusive, que vai me incentivar, fala, pô, cara, por que você não... Ele foi seu orientador? Não, ele não foi. Ele foi meu, não foi meu orientador oficialmente, mas foi quase um co-orientador, né? Quem foi meu orientador, por incrível que pareça, foi o Eduardo Oliveira, mas a minha co-orientadora foi a mestra Janja, que foi minha aluna. Como o mundo é cíclico, né? A roda. Como o mestre Moraes, a roda. Ela vai aprender capoeira comigo, mas depois ela vai me orientar no meu doutorado. E ela me incentivou muito. Então, assim, eu acho que eu tive, mas já naquela época do movimento negro, eu já lia, né? Então, eu acho que, até eu falo isso, eu acho que tinha uma formação política bem legal antigamente. Bacana. E agora não tem mais, né? Sim. E o povo, sabe que o mestre Celso, onde ele mora ali, né? Já foi lá na casa dele. Ali é um quilombo urbano. Sim, sim. Dali saiu o Andrezão, que está no samba, a Kênia Mariachi, que é uma das mulheres pretas mais influentes no Brasil. Tem vários ali. Uhum. Já foi no restaurante africano que tem aqui, da Dida? Não, já ouvi falar. Ela é mãe do falecido mestre Eduardo. Agora, cara. Eu tive agora naquele quilombo do Diniz lá, ali na Glória. Sim, sim, sim. Pô, cara, fantástico, um quilombo urbano. Então, lá no Mestre Celso tem essa questão, né, daquela cultura efervescente. E como isso acaba irradiando para várias pessoas, o fruto daquilo ali. Sim. E como essa questão da sua pesquisa, como sai dessas questões, desses quilombos, desses lugares fechados que vão se abrir para questões maiores, né? Eu acho que a cultura africana, eu vou colocar assim,
Mas eu vou dizer, a cultura do povo mesmo, sabe? Ela tem uma força muito grande, cara. E eu acho que essa força, infelizmente, assim, ela acaba sendo reprimida. E aí a gente não tem como colocar isso para fora, entendeu? Eu vejo em parte da marginalidade que acontece no Brasil, que a gente chama de marginal, também uma falta de espaço para a criatividade do jovem da periferia. Exato. Saca? Porque os caras têm muito potencial, meu irmão. É muita coisa para botar para fora e eu não tenho espaço para isso, sabe? Então, assim, eu lá agora mesmo, eu moro no interior, né? Então, eu acabei de ter uma discussão ali que eu falei, cara, não tem uma quadra aqui, não tem um lugar, não tem... Sabe, assim, o jovem daqui, o que ele vai fazer no final de semana? Tomar cachaça, isso, entendeu? Então, assim, pô, tem que ter uma quadra, pelo menos, Espaço sabe? de lazer. Um lugar, sabe, assim, um incentivo, sabe, assim, então, assim, eu vejo que nas áreas urbanas de menos poder aquisitivo, o jovem negro não tem que fazer, entendeu? Sabe, assim, e aí a gente vai falar de discriminação mesmo, discriminação sabe? geográfica. Porque você vai numa escola, sabe, não tem as condições necessárias. Eu estava agora brigando com a prefeitura de Valença porque não queria ir buscar a criança lá no quilombo, sabe, cara? Ah, porque a estrada tá ruim, direita a estrada, cara. Mas a criança não vai poder ficar sem escola, sabe? Porque depois, quando ela for pro mercado, ela vai estar em desigualdade. Exato. Então, assim... Aí vamos falar de meritocracia, né? Entendeu? Então, assim, as coisas... É difícil, eu acho que essa parte aí... É complicada mesmo. Deixa eu voltar, porque se a gente for falar isso, é revoltante mesmo. Não. Mas eu concordo em grau, número e gênero, e isso sem sentir o que tu sente, tá, meu irmão? Só olhando, e os amigos e os irmãos. É difícil. Mas a tua pesquisa lá do Engolo, sim, né? Porque essa quando você vai com o Matias lá, você volta e a gente fica, todo mundo aqui no Brasil, muito atento a essa pesquisa. Foi. O que é que tu descobriu e o que é que você ressignificou após sua descoberta? Cara, o que a gente descobriu é que o Engolo existe. Sim. Eu achei incrível. Eu achei... Não, pra gente também, até porque eu tinha uma ideia do Engolo, assim, de 1400, 1500, 1600, sei lá, 300, 400 anos. E assim, como é que uma coisa vai continuar lá? E aí a gente descobre que não, que o Engolo está lá vivo. Mas eu acho que a maior descoberta para mim foi entender de que a história do Engolo, como ela foi contada por Neves de Souza, não é realmente uma realidade, foi um mito. Mas é importante a gente trazer o seguinte, o mito não é para ser desmistificado, mas é para ser ressignificado. Por quê? Porque o mito ajudou na construção, cara. Sim. E eu acho que naquela década de 80, o mito do Engolo, como a raiz, a monogênese da capoeira, o cara ajudou a gente pra caramba na afirmação da capoeira Angola naquele momento. Só que agora já não é mais necessário, pô. Sim. Então a gente pode ressignificar, porque o que eu acredito hoje é exatamente o que eu e Matias temos tentado trazer. A capoeira é uma mistura dos diversos jogos de combates africanos que vieram para o Brasil. Só que esses jogos de combate a gente não conseguiu encontrar nomes para isso. Sim. Mas ele vai se apresentar nas mais diferentes formas e nos diferentes estados. Porque a gente vai encontrar o frevo, é uma forma do jogo de combate Sim. que existia e que se transformou. Aí o pessoal vai dizer capoeira. Cara, eu acho que capoeira é um nome muito específico para alguma coisa que aconteceu. Nem tudo era capoeira. No Maranhão tem a pugna dos homens. A pugna dos homens, então Exato. Tinha isso. Tinha as pernadas carioca. Sim. É o mestre Celso mesmo naquele filme, ele vai fazer aquela demonstração, né, parecido com Sim. o jogo de combate da Cabangula. Sim. Entendeu? Então, assim... Eu fiz na minha entrevista, desculpa, na minha entrevista que eu fiz pro meu doutorado, fui entrevistar. Aí entrevistei o... Qual que é sambista, gente? Daqui a pouco eu lembro. Folhinha, um sambista
Vamos lá, das antigas, daqui a pouco eu lembro. Que o mestre Celso cita ele? Não. O sambista tá vivo aí. Recebeu doutoramento agora pela UERJ. Vamos lá, daqui a pouco vem na minha mente. Ele fala justamente de como esse samba, ele virava capoeiragem, como virava samba e como era imbricado junto e misturado ali. Mas aí você vai ver em São Paulo também tinha isso. Tá entendendo? Ney Lopes. Ney Lopes, mas mestre Ney Lopes, claro, enciclopédia. Eu tive contato com ele me falou isso, cara, é isso. Eu conversei com ele, é muito amigo esse menino que escreveu o livro, que mora ali na Glória também, do Eugênio. De Eugênio, isso. Ele prefaciou no livro. Isso, então, sabe assim, eu acredito que esses jogos de combate tiveram uma influência muito grande. Eu acho que o que a gente chama de capoeira já é uma compilação de tudo isso. Está entendendo? E tanto que ela vai se manifestar em diferentes formas, em diferentes lugares. Por quê? Cara, a capoeiragem daqui do Rio de Janeiro não era a mesma da Bahia. Por mais que as pessoas tentem colocar isso, eu vejo como duas coisas que vão se desenvolvendo, sabe? E depois ela vai se influenciando. Por quê? A capoeira do Mestre Moraes, quando ele estava lá na Bahia, era uma. Quando ele vem para cá para o Rio de Janeiro, ele vai ressignificando, mas quando ele volta para a Bahia, já ressignifica de novo. Então, assim, é como a cultura, cara. A gente não pode pensar na cultura como uma coisa constante. Não é constante, a cultura é dinâmica. Exato. E ela vai se transformando de acordo com o ambiente, a sociedade, as pessoas, os atores, sabe assim? Isso é cultura. Não dá pra pegar com as mãos. Não dá, cara. Então, assim, eu às vezes eu fico muito agoniado, porque tem pessoas que têm uma certeza tão grande que não dá pra gente dialogar, sabe? Exato. A certeza Então, assim, eu hoje em dia, eu não sei, eu acho que a gente vai ficando velho, vai ficando meio flexível para certas coisas e vai ficando mais rígido para outras também, entendeu? Eu tô muito mais flexível nas ideias hoje em dia de aceitar. Pô, isso mesmo, né? Se alguém há 30 anos atrás falasse comigo que o engodo não era a origem da capoeira, ia ter uma briga feia comigo, sabe? Sim. Então, o Matias agora fala, eu mesmo mistifiquei, né? Eu ajudei a construir isso, mas eu mesmo mistifiquei também, sabe? Isso que eu acho que é importante. Exato, isso é fantástico. Sabe, cara, é você dizer, olha, gente, parecia que era, tinha tudo para ser, mas não era. Mas isso não quer dizer que não era no sentido de que não pertence. Pertence, mas não com aquela força. Exato. A força que a gente pensava da monogênese, entendeu? E eu acho que existe uma necessidade da gente buscar assim, a raiz, entendeu? Eu quero saber de onde veio. Não dá. Não dá. Tem coisas que veio de diversas fontes. Dentro de toda essa sua busca, e você fala uma coisa bem legal, eu acho que a gente pode talvez encerrar com isso, que você fala de uma antítese entre o corpo de jogo e o jogo de corpo. Né? Fala pra gente um pouco sobre isso. Cara, essa coisa mesmo, né? Eu acho que essa palavra jogo de corpo, ela tem, depois do filme, né? Ela tem refletido muito nos diálogos, né, entre as pessoas. Mas isso surgiu quando eu vi o pessoal fazendo um engodo, cara. Sabe, deu um estalo assim, porque eu vi uma semelhança muito grande com a capoeira. Mas era na forma de se mover e de pensar. Quando as pessoas dizem, tem alguma semelhança do engodo com a capoeira, eu digo, cara, nenhuma e tudo. Por quê? Porque a forma de pensar dos caras é igual a nossa, cara, estratégia. Ele vai pra lá, eu vou dar pra cá, quando ele der, eu vou dar pra cá de novo. Tá entendendo? Então, assim, é de estratégia. E a outra coisa é do fingir que vai, cara, e não vai. Se africano. Cara, eu acho que isso tem a ver com sobrevivência mesmo, sabe? Assim, aquela necessidade de você precisa enganar pra viver. Fugir, pular e tá, entendeu? E de pensar com antecedência, sabe? Eu vou jogar ele pra lá, mas quando ele for, eu vou mandar ele pra cá, porque eu quero pegar ele
cá, não é lá, não, entendeu? Então, assim, é você pensar com estratégia. E eu vi isso. Tem uma cena no filme, agora eu falando, você vai lembrar. Eu tava com... Foi Carrane, Marlon Bage, não sei, foi um deles aí. Aí, eu tava lá, né? Aí a gente tava treinando assim, tal, não sei o quê. Aí, ele dá um passo pra frente, assim, bem grande, né? Aí eu ia atrás dele, mas só que eu falei assim, cara, se eu for, ele vai me dar uma chapa. Mas depois eu falei, não, porra. Mas nesse minutinho que eu pensei, não, ele, pum, me deu uma chapa, eu faço assim, porra! Eu sabia que ia Eu morrer. sabia, eu sabia, porque eu pensei primeiro como capoeirista. E ele tinha pensado igual a mim, ele falou, ele vai. E eu fui, cara. E quando eu tomei a chapa, eu fiquei tão chateado. Porque eu falei, eu sabia que eu ia ganhar essa chapa, entendeu? Mas é estratégia, ele me jogou, ele fez assim. Te induziu. Ele tava comigo assim, aí ele, tipo, passou para minhas costas esperando eu virar para ir, né? Aí quando eu virei, ele... Caiu. Pum. Fantástico. Entendeu? Então, assim... Já percebeu que na cultura africana, o floreio, Sim. o engano, a ginga, literalmente da rainha ginga, né? Literalmente falando. Ele está presente em tudo. Você vê a dança, você vê a Copa do Mundo, a vuvuzela, o jogador. Como esse floreio, como esse jogo de corpo está presente? Em quais lugares mais você vê esse jogo de corpo? Cara, eu acho que o jogo de corpo tá no samba, tá, entendeu? Tá na negaça, tá entendendo? E eu acho que tá no dia a dia, cara, sabe? Até de você entrar num ônibus cheio, tá entendendo? De você... Se botar corpo durão, peitão não vai, tem que deixar o corpo, entendeu? Andar na rua, do cara te esbarrar e você, sabe? Eu acho que tá nisso, sabe? Então, assim, quando você consegue colocar isso dentro do seu corpo, ele vai sair naturalmente. Já aconteceu isso, sabe? Então, o cara dá aqueles esbarrão assim, sabe? Eu deixar ele ir embora, sabe? Assim, nem... Mas se fosse outro, ia ser pra todo nada, que isso, sabe? E você entrar, pô, eu até brinco, eu duvido você andar no carnaval de Salvador sem jogo de corpo. Esquece. Não vai sair do lugar, eu fui cara. No carnaval da Bahia. Eu tô no boxe, tá? Eu nem ia daquele negócio ali. Entendeu? Você vai aqui, ó, e daqui a pouco você já vira pro outro lado, e quando você for ver, se for meter peitão e andar, não vai para lugar nenhum. Então, quer dizer, o jogo de corpo vai estar no seu dia a dia, entendeu? Mas eu vejo o jogo de corpo também como uma forma de pensar, cara, estrategicamente. Que vem de África. Eu acho que sim, cara. Eu acho que... Eu hoje em dia, eu tenho pensado muito de culturas ancestrais. Sabe, eu acho que todas as culturas ancestrais, elas tinham formas de sobrevivência que de uma certa forma foram apagadas, invisibilizadas, e que se elas estivessem presentes no dia de hoje, teria nos ajudado muito. Aí eu falo, o continente africano para mim é um dos que mais tinha e do que mais conservam até hoje, porque as culturas eurocêntricas cristãs, né, o cristianismo foi um genocídio dentro das culturas eurocêntricas, entendeu? Ele acabou com as outras formas de pensar, com a cosmopercepção, a cosmovisão dos outros. Então impôs, né, essa questão de que hoje em dia a Europa, ela pensa como? Ela pensa de uma forma eurocêntrica, cristã, né? Monoteísta. Eu vou finalizar com uma pergunta. Vou tentar armar uma tesoura para você sair de Jaú, ver o que você sai. Vamos lá. O mestre Nestor, querido, ele fala que a capoeira é feminina. A gente tem a grande mãe em Angola, que é a rainha ginga. Até que ponto a ginga, que é basilar na capoeira e na nossa cultura, o garrincha gingava, o samba tem ginga, e o mestre Nestor fala dessa capoeira feminina, que não é diretiva. Eu queria que você fizesse uma relação dessa capoeira feminina, que o mestre Nestor fala, da rainha ginga, e desse jogo de corpo que vem de África.
Eu, assim, a questão da Rainha Ginga, eu vejo ela como estrategista, né? Quando a gente fala dessa ginga, eu não vejo da ginga, mas eu vejo da ginga estrategista. Ela para mim, historicamente, ela foi uma das mulheres e uma das guerreiras mais estrategistas que eu conheço. Ela soube fazer alianças na hora certa, então assim... Então, se eu ver a ginga como estratégia, concordo plenamente, sabe? Eu acho que... Como metáfora. Tudo, é como metáfora, né? exato. Então, eu vejo como uma estratégia. E eu vejo assim, eu acho que o Nestor foi um... É impossível falar dele assim. Ele gostava de tudo demais. Mas ele foi um cara que viveu a vida, cara. E ele é um cara que não tinha medo de falar o que ele pensava, entendeu? Então, às vezes, ele chocava. Já naquele tempo, deve de 80. É isso, entendeu? Então, assim, eu acho que ele trouxe essa coisa da ginga, da estratégia. E eu acho que, poxa, cara, tem tudo a ver, sabe? Porque, assim, vamos pensar a capoeira como uma estratégia de sobrevivência. Eu acho que eu, pessoalmente, sou fruto disso, né? Se eu não tivesse utilizado a minha ginga, né, eu não estaria aqui hoje, né? Tanto que a minha tese é gingando na linha da Calunga, ou seja, gingando entre o mundo dos vivos e o mundo dos ancestrais. Eita. Axé, olha, sem palavras. Você transformou isso em livro? Cara, Tá na hora. Não, mas é isso. O Matias está me cobrando, o Ricardo que me ajudou muito. Sua contribuição pra gente. Porque assim, inclusive, eu estava falando com o Matias porque é o seguinte, e muito embora eu e o Matias tenha ido lá, falado sobre o engodo, mas cara, ainda é pouca gente que está falando sobre isso. Sim. Assim, eu acho o engodo ainda tá escondidinho, assim, Sim. sabe? Sim. E tem um ponto que é uma coisa que eu quero trazer, que é assim, essas atribuições que o pessoal fala, né, de que o mestre Pachinha e tal, o mestre Pachinha falou muito pouco do engodo em público. Ele, acho que falou muito mais entre seus alunos, Sim, entendeu? sim. Mas só que, assim, a gente trouxe isso para um nível. Eu acho que, na minha tese, eu exploro bem nisso, né? Eu falo como é que nasce esse mito do engodo. Por favor, nos brinde, porque a tese fica guardada nos bancos escolares. Nos brinde com isso. E, inclusive, essa coisa, né? O GCAP é quem vai trazer essa questão da zebra. Sabe, o primeiro símbolo com duas zebras como símbolo de capoeira é o GCAP. Fantástico. Né? E foi trago, inclusive, pelo mestre Braga, né? Sim. É importante lembrar isso, ele que veio trazer esse desenho. Gente, mestre Obrigado. Cobrinha Mansa, eu já era fã, agora sou discípulo. Obrigado pela oportunidade, é sempre bom a gente estar falando um pouquinho da gente. Segue a gente lá, galera, axé e até. Axé.